pessoa de Jesus Cristo que vai constituir o centro da nossa fé. Você sabe que, como ensina o Catecismo, duas são as verdades principais da nossa fé: unidade e trindade de Deus, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão significa, primeiro, ter a fé nestas duas principais verdades: unidade, trindade de Deus, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta segunda verdade, a paixão e ressurreição do Senhor, vai a constituir de fato a razão da encarnação. Jesus, o Verbo, se fez carne. O Verbo pegou a nossa natureza humana, o corpo humano, para poder ser vítima para os nossos pecados. Apesar que a redenção, a oferta de si mesmo, Jesus cumpriu desde o início da sua existência no seio da Virgem Maria e em toda a sua vida, também na vida escondida de Nazaré, o seu trabalho, a sua vida do dia a dia, foram de fato obras de redenção para nós. Mas o cume desta redenção é a cruz, é o sacrifício do Calvário, é o cume da redenção. É claro que a oferta de Jesus de si mesmo, ofereceu si mesmo, também uma só gota do seu sangue, era bastante para redimir todos os pecados de todos os homens, desde o início da história humana até o fim do mundo. Se fala que uma só gota do sangue de Jesus. Mas o Pai do céu, e Jesus mesmo, que tinha a sua vontade perfeitamente unida à vontade do Pai, quis mostrar o seu amor até o fim, entregando a si mesmo completamente, totalmente. Não tem amor maior daquele que dá a vida para os seus amigos. A medida do amor é esta. Não tem uma medida menor, senão aquela de dar a própria vida para aqueles que nós amamos. Temos exemplos nos santos que imitaram Jesus perfeitamente, não? Santos mártires, desde o início da história da Igreja até os nossos dias mesmo, porque nós não temos muitas vezes consideração que hoje em dia tem mártires também, Um dos últimos que foi martirizado, eu acho que será proclamado mártir de fato, foi o ano passado, quando no Paquistão foi matado um ministro. O ministro era católico, Paquistão a maioria muçulmana, não? Era um ministro católico e casado também, foi matado para os fundamentalistas islâmicos. Ele tinha consciência que estava para ser matado. Ele falou assim: eu vou oferecer a minha vida por amor de Jesus. Mártir verdadeiro, 2011 aconteceu. Não é muito tempo, Parece estranho, hoje tem gente que dá a vida por Jesus, tem gente que dá a vida por Jesus. Na violência, na vida, nas torturas também, vamos ver na China, por exemplo, hoje em dia também. Não? Muitos cristãos dão a sua vida e são perseguidos para o amor de Cristo. Uma vez eu li uma entrevista, não? Que agora é a mesma coisa agora, não? Mas anos atrás era assim. Quando se apresentava um jovem que queria ser padre na China comunista, a primeira pergunta que fazia o bispo falava assim: você foi na prisão? Foi preso? Não, vai embora. Antes de tudo, vai ser preso por 6 meses mínimo para a fé. Depois volta e vamos a conversar sobre a vocação. Interessante. Ser na prisão por 6 meses para a fé. Depois voltar, não? Bom, este sacrifício de Jesus. Por que Jesus deu sua vida para nós? Para o pecado.
o pecado é a razão da morte de Jesus. E às vezes, hoje em dia, se esconde um pouco esta realidade, se fala do amor de Jesus, se fala de todas as coisas carinho, amor, carinho, etc, 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 etc. Deus nos ama, Deus ama você, Jesus ama você. Por que ama Jesus? Porque somos criaturas de Deus, nos ama principalmente porque nós somos criaturas doentes. Ou somos doentes porque somos pecadores, ou somos doentes porque em nós existe a tendência ao pecado. O amor se mostra quando eu fico perto daquele que é doente. Ou a doença física ou a doença moral. Nós somos doentes. Precisa ter consciência desta doença que nós temos para entender direitinho o amor de Jesus. Precisa ter consciência do pecado, da realidade do pecado, para conhecer a misericórdia de Deus. Não se pode avaliar na medida certa, apesar que não é impossível avaliar na medida certa a misericórdia de Deus para nós, não? Porque Deus é Deus, claro. Mas não podemos entender até que nós não vamos a chocar contra a nossa realidade de ser pecadores, do nosso pecado concreto, o pecado, o mal que nós fazemos e podemos fazer. Porque cada um de nós que examina a si mesmo pode bem conhecer que ele é capaz de fazer todos os piores crimes desta terra. Tinha uma personagem famosa, pode ser que você conheça, não? É um personagem literário que foi inventado para aquele grande escritor inglês Chesterton, Gilbert K. Chesterton, um grande convertido inglês. Ele inventou um personagem de seus romances, Padre Brown, que era um padre policial, cioè um padre que fazia investigações, mas eram investigações particulares. Ele fazia investigações e encontrava a caminhada certa para descobrir o culpado simplesmente com um raciocínio iluminado da fé. Bom, fala assim este Padre Brown. Quando um policial pergunta a ele, mas como você fez a encontrar o criminoso que fez? Olha, eu meditei em mim mesmo e fiz assim, imaginei de ser eu o criminoso. O que faz um criminoso? Eu pensei, eu sou criminoso, eu sou assassino. E assim descobria o criminoso de verdade. Porque, falava Padre Brown, cada um de nós, no final, é um criminoso no seu coração. Pode fazer muitas coisas. Pode ser ladrão, pode ser homicida. Cada um de nós pode ser assim. Temos que ter consciência. Quando nós temos a tentação de ficar muito escandalizados e às vezes condenar sem remissão os outros, nós temos que ter consciência. Eu poderia ser no seu lugar. Não significa justificar o pecado, é claro, mas eu poderia ser no seu lugar. De fato, a realidade do pecado. O Evangelho, assim, é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Fala assim o catecismo. O anjo anuncia a José, tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Jesus, Deus Salvador, Deus salva. Yeshua. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São as palavras da consagração. Para a remissão dos pecados. Para tirar de nós a morte, que é o pecado. Como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas para realizar seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus,
por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Você lembra que falou Pilatos, quando mostrou Jesus ferido, coroado de espinho, ecce homo. Aqui está o homem. Aquelas palavras de Pilatos foram palavras inspiradas. Ecce homo. Jesus sangrento, você lembra o filme, não? De Gibson, não? The Passion, a paixão, não? Como Jesus era apresentado, não? Ferido, com sangue, com espinhos. Ecce homo. Jesus mostra na sua pessoa torturada a realidade da nossa natureza humana. Só que ele era feridas físicas. Aquela coisa horrível é na nossa alma, quando a nossa alma não tem a graça de Deus. Ecce homo, pior que um leproso. Pior que um leproso. Ecce homo. Assim, a palavra de Deus, a revelação, ilumina a realidade de Deus, que é Deus, e ilumina a nossa realidade. É inútil que nós falamos da redenção, do amor de Deus, se nós não temos uma consciência forte, grande, firme do que é o pecado, a única verdadeira tragédia da humanidade. Todos os outros males, físicos, doenças, e todas as coisas, são nada diante de um só pecado. São nada. Falava na revelação de Nossa Senhora a Fátima, não? Os pastorinhos, quando no mês 13 de julho, me parece, a visão do inferno, do inferno. Foi uma visão tão terrível para estas crianças, interessante que foi uma pedagogia moderna, não precisa abalar muito essas crianças, porque as crianças, coitadinhas, as crianças não têm que ficar muito emocionadas, chocadas. Parece que Nossa Senhora, que é uma boa pedagoga, não foi. Mostrou a uma criança de 7 anos o inferno. Não tem pedagogia nenhuma, Nossa Senhora. Mostrou o inferno. Eles ficaram tão terrorizados que iniciaram aquela vida de penitência, de oração. Crianças de 7 anos, 9 anos, penitência e oração para os pecadores. Para os pecadores. A realidade do inferno. A conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. A consciência é o juiz nosso, que julga os nossos atos, pensamentos, palavras, todas essas coisas. A consciência. Vamos esquecer uma coisa. A consciência não é, como entende muita gente, a decisão que eu pego para fazer uma coisa. Como se a consciência foi a inventora da lei, da minha regra de vida pessoal. Eu faço isso em consciência, ou seja, que pego a decisão de fazer isso. Também um assassino pega a sua decisão de matar outra pessoa. A sua decisão, que ele pega com liberdade, não é boa. A consciência é somente um juiz. O juiz que faz? Aplica a lei. Que o legislador proclama esta lei. A consciência me fala assim, meu, este é bom, este é mal. A consciência. Depois eu sou livre de fazer o bem ou o mal, claro. Mas é a consciência que julga, em mim. Este é bom, este é mal. A consciência é o juiz. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem. E isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Falou assim Jesus aos seus discípulos. Mas receber o Espírito Santo significa também receber aquela luz que permite a nós de conhecer a nossa realidade profunda. Receber o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado,